todos. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença. Abençoa-nos, guia-nos e conduz-nos nessa noite. Que possamos aprender a tua palavra. Que teu Espírito possa iluminar nossas mentes e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós nessa noite vamos entrar num novo gênero literário, que é o gênero literário das leis na Bíblia. Então, recapitulando, nós já vimos a literatura, o gênero narrativo, foi o primeiro que nós aprendemos, vimos um pouquinho, entendemos como é o gênero narrativo. A priori, num primeiro momento, ele parece ser o mais simples, porque a narrativa é um texto reto, é um texto que nós vamos basicamente olhar para ele e lê-lo de uma forma literal, desde que não haja necessidade de interpretar de outra forma, porque às vezes a narrativa ela pode conter um gênero poético, às vezes a narrativa ela pode conter um gênero profético, e quando esses gêneros aparecerem dentro de uma narrativa, precisarão ser tratados com o olhar e com a leitura própria desse estilo literário. Mas, via de regra, as narrativas são textos onde nós lemos de forma literal, são textos retos. Depois nós vimos a literatura poética, foi a segunda literatura que nós vimos. A literatura poética, ela já foi uma literatura mais repleta de símbolos, de figuras de linguagem, onde nós aprendemos a lidar com essas figuras de linguagem, onde nós aprendemos a olhar para elas e a tratar com elas, interpretando, buscando compreender o seu significado. Okay? Depois viemos com a literatura de cartas. Nas cartas nós vimos uma diferença, que não é igual ao gênero narrativo, nem ao poético. Na literatura epistolar, que é o gênero das cartas, nós vimos a necessidade de conhecer o contexto histórico onde a carta está sendo escrita, para quem está sendo escrito. Nós vimos a necessidade de conhecer o ambiente em que a carta ela foi produzida. Nós vimos a necessidade de entender o que estava sendo tratado, os assuntos em si, do que a carta fala. E lembre-se que eu falei que normalmente todas as cartas no Novo Testamento, elas têm um caráter primeiramente pastoral. Antes de ter um caráter teológico, antes de ter um caráter doutrinário, primeiramente tem um caráter pastoral. Então a gente sempre precisa olhar dessa perspectiva. Se é pastoral, então provavelmente está lidando com alguma situação, está tratando de algum problema. Existe algo que precisa ser tratado, existe algo que precisa ser resolvido. Então, para que eu possa entender o gênero epistolar, eu preciso entender o que está sendo abordado, o que está sendo tratado, o que está sendo apresentado. Então, até aí nós trabalhamos esses três gêneros. Hoje nós vamos entrar num gênero que também é diferente, que é as literaturas de leis. Então, primeiramente, a gente vai entender, a gente vai olhar um pouquinho e entender o que é o gênero literário de leis na Bíblia. As leis, elas surgem dentro da comunidade de Israel. Você vai perceber que ela nasce dentro de um processo histórico, que é o processo de libertação do povo do Egito. Ou seja, qual é o ambiente que eu estou... Para onde eu estou indo? Qual é o ambiente que eu estou falando? Exatamente do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele é um livro que marca, que ele relata a saída da comunidade de Israel do Egito. E ao saírem do Egito, ao serem libertados por Deus, Deus os conduz em meio ao deserto. E você vai perceber que a finalidade dessa libertação é constituir um povo e constituir uma nação. E o primeiro passo que a gente precisa entender é que, normalmente, nós entendemos uma nação, um estado, um país a partir da sua geografia, ou seja, a partir da terra.
que eu quero dizer com isso? Simples. Você é brasileiro por quê? Porque você nasceu no Brasil. Nascer no Brasil te caracteriza como um brasileiro. Quando você fala com um estadunidense, alguém que nasceu nos Estados Unidos, ele é um estadunidense, e eu prefiro usar o termo estadunidense e não norte-americano, porque eu não tenho apenas os Estados Unidos como América do Norte, o Canadá também é América do Norte. Alguns consideram o próprio México, sempre houve uma discussão se o México estava na América Central ou do Norte, mas muitos hoje já consideram México, Estados Unidos e Canadá, e Groenlândia, né? Porque a Groenlândia ela é uma parte ali, já no norte, como tudo sendo América do Norte. Então eu vou usar o termo estadunidense. Eu acho que ele é mais específico a quem nasce nos Estados Unidos. Então você reconhece o estadunidense porque ele nasceu nos Estados Unidos, o mexicano porque ele nasceu no México. Agora, quando chega em um judeu, ele não é judeu porque ele nasceu em Israel. Ele é judeu porque ele pertence a um povo, a uma etnia. Lógico que também eu preciso fazer distinção entre judeu e israelita. Porque o israelita, no fim das contas, ele é o que constitui o povo de Israel. O judeu, o israelita, ele é o somatório, num primeiro momento, na Bíblia, das 12 tribos. As 12 tribos são chamadas as tribos de Israel. Então, num primeiro momento, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, Israel é a unificação de todas as 12 tribos. A partir do filho de Salomão, Roboão, onde se dá a divisão dos reinos, a partir então mais ou menos do século 8, antes de Cristo em diante, Israel é um nome usado para as tribos do norte, para as 10 tribos do norte. E as tribos do sul são chamadas de povo judeu. Depois dos cativeiros, o que acontece? Como o cativeiro do norte, do reino do norte, gera uma destruição praticamente quase que total, o reino do norte desaparece. E, consequentemente, após também o cativeiro na Babilônia, o termo israelita, ele começa a dar lugar ao termo Yudim, ou Yud, que é um judeu. Judeu por quê? Porque os que preservaram a linhagem, os que preservaram-se como famílias, tipicamente israelitas, são os judeus. Então, após o cativeiro, se usar o termo judeu. Mas você vai entender e perceber uma coisa na literatura do Antigo Testamento, que Deus chama a comunidade de Israel para ser um povo antes de ter uma terra. E, para se formar esse povo, Deus lhe dá uma constituição, Deus lhe dá um código de leis. E é exatamente nesse momento, quando Deus dá esse código de leis, e essas leis elas passam a ser transmitidas, primeiramente de forma oral, primeiramente faladas, mas depois elas se tornam documentos registrados, surge a literatura de foco de leis, ou literatura legal, né? Não legal de legal, assim, de algo bom, mas legal de leis, né? Uma literatura focada em leis. Então, é exatamente esse momento histórico que gera essa literatura de leis. E aí, nós precisamos entender que as leis, elas foram dadas para a comunidade de Israel, para ser a constituição do Estado de Israel. Israel passa a existir, é a única nação que nasce sem ter terra, que tem código de leis, que tem leis civis, tem leis religiosas, tem leis militares, antes de ter o chão. Então é um povo que aprende a viver sem ter uma pátria específica. Aprende a viver e aprende a ser um povo sem ter terra. E isso fica, de certa forma, implícito que o chão dessa comunidade é o próprio Deus que os libertou. O chão dessa comunidade, a terra, a herança dessa comunidade, é o próprio Deus que os conduz em meio a esse deserto,
que os liberta, que os sustenta e que também os leva a uma terra prometida, ok? Então é aí que nasce as leis, a literatura de leis, ok? E basicamente onde se concentra, porque a gente chama, normalmente usamos o termo Torá para os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, e consequentemente nós chamamos eles de livros da lei. Embora a palavra Torá não é necessariamente traduzido por lei, a palavra Torá, a grande ênfase da palavra Torá é orientação, é direção. Torá, então, implica em dar uma direção, em dar uma orientação, em conduzir, ok? Então, esse é o conceito de Torá. Torá é a orientação, a direção dada por Deus ao seu povo. Mas, costumeiramente, passou-se a se chamar de livros da lei. Esses 5 livros são todos material de lei? Não. A gente já viu no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, que o maior bloco, um grande bloco dos livros da lei é a literatura de foco narrativo. Você pega o livro de Gênesis, por exemplo, você vai encontrar pouquíssimas leis. Você vai ver leis que são dadas a Noé, e mandatos que são dados a Adão e outro a Noé. Basicamente é isso. Depois você vai ter algumas pinceladas ali em Abraão, quando ele estabelece a lei da circuncisão, e basicamente vai se tornando isso. É uma porção muito pequena. A maior parte é foco narrativo, ora narrativo poético e ora narrativo. Êxodo também, basicamente, tem um grande bloco narrativo. Levítico já não tem tanto um foco narrativo, ele sim é um livro só de leis, um código de leis. Números tem um grande percentual de narrativa e Deuteronômio pouca narrativa e muita lei. O grande bloco de leis no livro de Êxodo vai do capítulo 20 ao capítulo 40, porque é exatamente a partir do capítulo 20 onde Moisés sobe ao monte e passa a receber aquilo que é chamado de decálogo, que é chamado também pelos cristãos e muitos de 10 mandamentos. Embora o termo correto não é 10 mandamentos. Deve ser as 10 palavras, ou os 10 ditos de Moisés. Por quê? Porque para a comunidade de Israel, não tem 10 leis ali. Não tem 10 mandamentos, tem muito mais. Tem pelo menos uns 15 mandamentos. Dentro da literatura que nós lemos como os 10 mandamentos, que a gente até elenca, não matarás, não adulterarás, a gente elenca 10. Mas, na verdade, tem trechos ali que nós tomamos como um mandamento que a comunidade de Israel toma como mais do que um mandamento, entendeu? Então, tem um livro, e ele já tem tradução na língua portuguesa, ela é chamada de Mishneh Torah. Esse livro é escrito pelo Rambam, também conhecido no Ocidente como Maimônides. Ali ele explica, nesse livro, na Mishneh Torah, sobre os 613 mandamentos que existem na Torá. Para a comunidade de Israel, há 365 leis, 613 leis, 613 mandamentos. Sendo que esses mandamentos, para essa comunidade, se dividem em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Desses 613, 365 são mandamentos negativos. Ou seja, você tem dos 613 mandamentos, 365 são proibições, são nãos de Deus. Não faça isso, não toque naquilo, não coma determinada coisa. Então você tem 365 nãos, ok? 365 mandamentos negativos, sobrando então 248 mandamentos positivos.
Mandamentos onde a ordem é faça alguma coisa, onde a ordem é tomar alguma iniciativa. Então, a gente vai ter o grande bloco Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 40. Depois, o livro de Levítico inteiro, é um livro pautado em leis. E depois a gente vai ter partes de Números, onde você vai ter algumas leis ali. E você vai ter a maior parte do livro de Deuteronômio centrado em leis. Por quê? A parte narrativa em Deuteronômio ela é só no início, na introdução do livro e basicamente no final, na conclusão do livro. O grande bloco ele é todo de leis, exatamente porque Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou seja, há uma repetição de todas as leis, há uma síntese do que tem em Êxodo, em Números. Então, você tem esse grande bloco de leis, ok? Agora nós vamos ver quais são os principais tipos de leis, ok? E eu preciso lembrar que a lei, antes de tudo, ela não tem um caráter apenas jurídico, ela não tem um caráter apenas de ser uma legislação jurídica. Como eu disse, o termo em hebraico é Torá. Torá tem raiz numa palavra hebraica que é Yara. Yara vem de lançar uma pedra, de atirar algo numa direção. É dali onde vem o conceito de Yara ou de Yada, vai surgir uma palavra em hebraico que é a palavra moré. Moré é professor. Professor. Moré tem raiz em Yara, ou seja, quem é o professor? O professor é aquele que aponta uma direção. O professor é aquele que aponta o caminho. O professor é aquele que dá uma direção para alguém. Passando por isso, então a gente vai entender que a lei, ela tem um aspecto espiritual, ela tem um aspecto moral, ela tem um aspecto comunitário, ela tem um aspecto litúrgico e, ao mesmo tempo, ela tem um aspecto pedagógico. Ou seja, a finalidade da lei, ela é dada para que a comunidade de Israel se aproxime de Deus. Ela tem um caráter espiritual porque ela leva o povo de Deus a conhecer a Deus através das suas ordens. Essas ordens, tanto positivas como negativas, ao serem obedecidas, farão com que o povo se aproxime de Deus, conheça Deus. Deus se revela para o seu povo, para a comunidade de Israel, revela o seu caráter por meio das suas leis. Ela também tem uma perspectiva moral, por quê? Porque a lei, ela tem um comprometimento ético, ou seja, de ensinar como se deve viver, o caminho pelo qual a comunidade de Israel, o povo de Israel deve viver. Ou seja, a lei, ela traça uma estrada, traça uma trilha que vai fazer com que a vida ela se torne uma vida equilibrada, ela se torne uma vida feliz, ela se torne uma vida que ganha sentido e significado. Ela também tem um aspecto comunitário. Por quê? Porque muitas das leis, elas têm a perspectiva de falar à comunidade, de levar a comunidade a gerar um autocuidado, um cuidado entre os seus. Ou seja, a lei ela direciona o povo de Israel a viver de forma harmoniosa com o outro. Ou seja, a lei é um caminho, ela vem para a comunidade de Israel para restaurar o relacionamento com Deus, para restaurar o relacionamento com o próximo. A gente fala muito de shalom, a gente fala muito de paz, e nós muitas vezes usamos até abusivamente o termo hebraico shalom. E shalom não é somente paz. Na verdade, a tradução mais primitiva de shalom é prosperidade. Shalom é prosperidade. Algumas traduções, alguns tradutores traduzem shalom exatamente por prosperidade, por prosperar. Mas a ideia de shalom, a ideia dessa palavra, porque a palavra ela vai sofrendo alterações
dentro do processo linguístico, dentro do processo histórico, e ela foi ganhando uma conotação não só de prosperidade, mas de bem-estar. Paz é o termo que a gente usa para nós, né? Paz, eu acho que é um conceito muito ocidental. E aí, quando você pensa em paz, você pensa o quê? Na ausência de guerras, na ausência de conflitos, de estar tudo tranquilo, tudo de boa. O cabra pensa em paz, ele já talvez se pensa numa bela de uma praia, deitado numa rede, numa cadeira ali de sol, aquela água ali, aquele mar bonito, aquele sol, aquele céu azul, aquele ambiente paradisíaco, esplendoroso. Então ele toma isso por paz. Paz como tranquilidade, paz como ausência de problemas, paz como aquele bem-estar. Tá tudo good vibes, né? Porém, para a mente do homem do Oriente Antigo, para a cabeça do homem do mundo antigo, o conceito de Shalom é um conceito onde você está, onde você vive bem, onde você prospera, onde você cresce, onde as coisas dão certo. Shalom é ser bem-sucedido. A ideia é ser bem-sucedido, seja nos negócios, seja na vida em si. Então, Shalom leva, e depois, claro, dentro do processo histórico, dentro do judaísmo do Segundo Templo, Shalom vai assumindo uma outra conotação. Vai assumindo a conotação de quê? Exatamente de paz. Mas que paz é essa? Paz com Deus. De ter um relacionamento alinhado com Deus, de ter um relacionamento em harmonia com Deus. E esse relacionamento em harmonia com Deus deve me levar a ter relacionamentos harmoniosos com as outras pessoas. Quando a gente chega no Novo Testamento, porque o Shalom ainda existe, o conceito de Shalom, embora você leia o texto grego, e no texto grego a palavra paz, ela é eirene, na verdade, os escritores estão pensando em Shalom. Quando o apóstolo Paulo lá em Efésios fala que Jesus é a nossa paz, e embora o texto grego esteja lá dizendo eirene, ou eireneus, ele está dizendo, o que na cabeça de Paulo está dizendo, ele é a nossa Shalom. Ele é o nosso lugar de harmonia, de bem-estar, de completude. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, não há possibilidade de vivermos plenamente Shalom com Deus se não vivermos Shalom com as outras pessoas. Se eu já tenho inimizade, se eu tenho divergência, se eu tenho relacionamentos conflituosos, eu já não estou vivendo a Shalom. Porque não é eu ter paz no sentido de estar tranquilo. É eu estar em perfeita harmonia. Eu estar em harmonia com Deus. É eu estar em harmonia com as outras pessoas. É eu estar em harmonia comigo mesmo. E aí, basicamente, por que a lei é comunitária? Porque ela nos manda construir relacionamentos de Shalom. Relacionamentos de harmonia com o outro. Então, você pode ver que quando você lê os códigos da lei, na Torá, você vai ver que tem muitas implicações. A Torá ela tem mandamentos de como você deve cuidar dos animais. Ou seja, é gerar um comprometimento de cuidado e de relacionamentos harmoniosos, não só com as pessoas, mas com a criação em si, com o meio ambiente, ok? Depois a lei ela tem um aspecto litúrgico, que envolve a adoração, que envolve o culto, e um aspecto pedagógico, que é o aspecto de nos ensinar, de nos instruir, de nos conduzir no caminho da verdade. Ok? Quais são os principais tipos de leis? Nós temos as leis apodíticas e as leis casuísticas. A palavra apodítica, ela quer dizer algo que é irrefutável, algo que é inexorável. Apodítico é algo que é do jeito que é, e ponto final. É o que é e ponto. Então, o que são leis apodíticas? São os mandamentos absolutos. São os mandamentos que eles não têm condicionais. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Acabou. Não há
não há diálogo, não há meio termo, não há espaço de contingência. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então são o quê? Normalmente as leis apodíticas, elas são diretas, elas são universais e elas são imperativos, são ordens. Diretas por quê? Ela não tem uma condicional, faça isso ou não faça, ponto. Universais por quê? Porque elas não estão atreladas apenas à comunidade de Israel. Elas não estão limitadas à comunidade de Israel no Antigo Testamento. Elas são leis que se estendem a todo ser humano. Aí você vai falar, mas espera aí, alguém que mata em legítima defesa, ele pecou? Você vai ver que existem dentro da própria Torá mandamentos onde fala exatamente se um homem ele comete um assassinato em legítima defesa. Ou seja, existem leis específicas para isso. A gente, na nossa visão ocidental, a gente lê o não matarás apenas como o não cometer um assassinato. Mas os rabinos entendem, e a própria Mishneh Torah do Ramban, ele fala exatamente sobre esse mandamento o seguinte, que o não matar aqui está falando do quê? Dos crimes chamados dolosos, do assassinato doloso, onde ele foi premeditado, onde ele foi planejado. E isso incluiria também os sequestros, ou seja, toda situação onde algo era arquitetado, algo era planejado, premeditado, é tomado não só como um pecado. E eu quero que você entenda bem isso. Aqui não é só um pecado. Isso aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não são somente pecados, são crimes. Lembra que eu estou falando que a lei, ela é a constituição do Estado de Israel. Por que que essas ações são punidas com pena capital, com pena de morte? Não é somente porque é um pecado. O sujeito, aquele que comete isso, ele não vai ser morto porque ele cometeu um pecado. Ele está sendo morto, ele está sendo punido porque ele cometeu um crime grave. Por exemplo, quando você pega a situação de Davi, ele era réu de morte, porque ele não só premeditou o assassinato, como ele também tomou a mulher do marido. E esse não adulterarás aqui não é como nós imaginamos na nossa sociedade ocidental. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu vou explicar rapidamente sobre isso aqui. O não adulterarás não é exatamente como a gente imagina na sociedade ocidental. Por quê? Porque no Antigo Oriente, no mundo antigo, a poligamia não era tido como um crime. A poligamia era uma forma até mesmo de sobrevivências. Então, culturas do Oriente Antigo viviam relacionamentos polígamos. O que é um relacionamento polígamo? Onde um homem tem mais de uma esposa. Quando Deus dá a lei para a comunidade de Israel, ele não está, naquele momento, entendam bem, não há defesa de uma monogamia, ok? Essa leitura, ela passa a nascer no Novo Testamento, nascer, não é ainda batido o martelo, e depois a tradição da igreja, a tradição cristã, através dos pais da igreja, através do movimento do cristianismo, é que vai construir o conceito de um casamento monogâmico. Mas dentro da literatura bíblica, um homem ele poderia ter mais de uma esposa se a esposa assim o consentisse. Ou seja, se a sua principal esposa o consentisse, ele teria mais do que um casamento. Tanto que na comunidade judaica, isso levou tempo para ser extinto. Basicamente, os rabinos afirmam dentro da tradição, você tem o Talmud falando sobre isso e outros documentos, que os rabinos só tomaram o posicionamento de defender um casamento monogâmico quando, na Idade Média,
quando Israel, a comunidade judaica, estava espalhado nas nações gentílicas, nas nações de não-judeus. E como o cristianismo ele estava crescendo, então eles estavam vivendo em sociedades monogâmicas. Então os rabinos acharam por bem escrever leis e documentos onde eles diziam que a comunidade de Israel, o povo judeu, eles deveriam se adequar às leis dos lugares onde eles estavam, ok? As leis dos lugares onde eles viviam, ok? E ao se adequar ali, então eles passam a viver casamentos monogâmicos e assim vivem. Mas por que existiam casamentos polígamos? Pela preservação. Os homens morriam muito nas guerras. Morriam muitos. Aliás, os homens sempre morreram mais rápido do que as mulheres. Isso é fato. Entendeu? E aí o que você tinha? Você tinha mulheres passando fome. Você tinha mulheres que estavam ali em necessidades. Então era muito comum homens abraçarem, se casarem, se darem casamentos também para protegerem, principalmente dentro das famílias. Era comum uma cunhada que perdeu o marido, o rapaz perdeu, um determinado homem perde os irmãos, e a cunhada ela está ali com os filhos, e ele assume ela como esposa para protegê-la. E muitas vezes gera filho nelas para dar continuidade histórica e legal para o falecido. Por quê? Porque a mulher em si, ela não tinha o direito de posse das terras, mas os filhos homens que nascessem, eles eram os herdeiros. Então, muitas vezes acontecia isso. Então, você entenda que era uma forma, numa cultura e no mundo antigo, de se preservarem. E aí, que adultério é esse que o texto está dizendo? Segundo Rambam e segundo os rabinos, exatamente o adultério se dá quando um homem ele contrai um relacionamento com uma mulher casada. E por quê? Por que se torna um adultério quando ele pega uma mulher casada? Exatamente porque as mulheres eram vistas como posse. Elas não eram vistas como pessoas com direitos. Elas eram vistas como propriedade. As mulheres eram propriedades do marido. Eu quero, para mostrar isso claramente, eu vou ler para você Êxodo, capítulo 20, exatamente onde está essa lei aqui, onde o texto diz assim, ó, o último texto é Êxodo 20, verso 17. Abra sua Bíblia, Êxodo 20, verso 17, que é o último mandamento, né? Nós entendemos como o último mandamento, que ele fala o quê? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Você viu que o mandamento de não cobiçar a mulher ela está junto com outras propriedades do homem? Ó, a mulher está dentro de uma lista junto com casa, junto com escravos, junto com boi, junto com jumento, ou seja, fazia parte dos pertences de um homem, era propriedade. Assim como o boi era do homem, era de uma pessoa, o boi tinha um proprietário, a mulher tinha um proprietário. Então, adulterar, se relacionar sexualmente com a mulher de um outro homem era um crime. Era um crime, era uma desonra àquele homem. E aí era punido com morte. Ok? Então, essas são leis apodíticas, são mandamentos absolutos. Logicamente que você precisa entender isso dentro do contexto histórico, social, de ambiente, de mundo em que esse texto é produzido. Lembre-se sempre disso. Você nunca pode desconsiderar o ambiente onde o texto foi produzido, ok? E depois a gente tem as leis casuísticas, que são aquelas que possuem aquela estrutura se e então. Se atentamente, por exemplo, lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então sobrevirão sobre vocês essas bênçãos. Vou ler aqui. Todas essas bênçãos virão sobre vocês. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Ou seja,
você vai ver que essa bênção, ela está condicionada ao quê? A ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos. O verso 1 é claro: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos. Se você não ouvir e se você não guardar, você não irá viver as promessas. A promessa, ela está condicionada à obediência. Então, esses são leis casuísticas, ou seja, essas leis apresentam casos concretos para orientar julgamentos. Ou seja, se determinada coisa acontece assim, ela será tratada assim. Se acontece de outra forma, será de outra forma. Essas leis não pretendem prever todas as situações possíveis. Elas são leis que normalmente entram naquilo que a gente chama de caráter de jurisprudência. Ou seja, conforme a situação acontece, tem a abertura para poder avaliar o caso. E terceiro, elas funcionam como modelos de justiça. Então, elas servem como parâmetros para estabelecer como as pessoas deveriam viver. Então, são esses dois tipos de leis. Nós estamos na parte estrutural entendendo sobre as leis. Agora, para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula, nós vamos entender algumas dimensões da lei. Nós temos a lei moral, nós podemos falar de 3 dimensões da lei. Isso não tem uma divisão, isso aqui é mais da tradição cristã. São os cristãos que pensam assim, não a comunidade judaica. Os judeus enxergam a lei de forma homogênea, né? Entre aspas, né? Mas a gente entende que existe uma lei moral, lei cerimonial e leis civis. Pelo menos os cristãos avaliam dessa forma. As leis morais são aquelas que refletem o caráter de Deus. Como essas aqui: não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, que são princípios que são permanentes, que são universais, que devem ser praticados em todo o tempo. As leis cerimoniais, elas já são leis relacionadas ao culto. E aí, principalmente ao culto de Israel no Antigo Testamento e, de certa forma, no Novo. Porque depois disso, depois da destruição de Jerusalém, eles também tiveram que mudar muito a sua forma litúrgica. Eles não têm mais templo, não tendo mais templo, não tem mais sacrifício. Então, os rabinos tiveram que repensar como iriam aplicar essas leis. E aí, nos seus tratados, eles elaboraram caminhos para poder viver isso, ok? Então, essas leis cerimoniais estão atreladas aos sacrifícios, às festas, às purificações, ao ministério e ao trabalho sacerdotal. Para nós cristãos, os cristãos entendem que essas leis se cumprem em Cristo. Se você lê o capítulo 10 da carta aos Hebreus, você vai ver que o autor aos Hebreus ele diz que em Cristo todos os rituais do Antigo Testamento, toda a lei, todos os rituais cerimoniais estão completos, ou seja, que um cristão não tem a necessidade de seguir, de guardar ou de praticar. Ou seja, é um aspecto da lei que não cabe a nós, que não é aplicável a nós, ok? E depois nós temos a lei civil, que ela regulava a sociedade israelita, como as heranças, as punições para os crimes, as propriedades, julgamentos, ou seja, de como era a vida da comunidade na terra. Embora em ambas as leis, os princípios, principalmente nas leis cerimoniais e civis, os princípios sejam relevantes, a forma legal, a forma como está dita, ela está atrelada à nação de Israel e não à comunidade cristã. Ou seja, é uma parte das Escrituras que não foi dada para nós. Foi dada para o povo de Israel, ok? Agora, a gente vai ver um método simples de como nós podemos interpretar o gênero de leis. Se você fizer essas 5 perguntas, elas vão ser suficientes para que você possa chegar a um olhar mais claro e entendível sobre esse método, ok? Sobre o gênero de leis. A primeira pergunta que a gente deve fazer para o texto é: o que o texto dizia para a comunidade de Israel? O que o texto ele estava dizendo para aquela comunidade? E aí você vai me perguntar: por que eu tenho que fazer isso? Entender o que o texto era para Israel.
Porque aqui você vai descobrir o sentido original. E esse é o ponto de partida. Não tem como você olhar para uma literatura de leis, pensando na gente, pensando no agora, pensando... Não. É lá. Onde foi dito, quando foi dito, o que o texto estava sendo dito para aquela comunidade. Então você vai descobrir o sentido original, olhando para o que estava sendo dito para o povo de Israel ao ser dada determinada lei. Depois você vai fazer a pergunta: qual situação motivou essa lei? Ou seja, por que essa lei foi criada? Qual a situação que ela envolve? Porque quando uma lei é criada, quando algo é dito, e isso até o dia de hoje, quando nós criamos uma lei, quando é criada uma lei na Constituição, embora a nossa Constituição ela já está fechada, as leis não mudam exatamente, as leis permitem adendos na Constituição brasileira, mas quando a lei, as leis, os códigos de leis foram criados, ou quando eles são revisados, eles têm a finalidade do quê? De corrigir alguma coisa. Por exemplo, essa semana, hoje está sendo votado em plenária sobre a maioridade penal aos 16 anos. Por que a necessidade do Congresso hoje se reunir para tentar votar a questão da maioridade penal aos 16 anos? Porque nós temos o problema de muitos crimes sendo cometidos, crimes atrozes, verdadeiras atrocidades cometidas por pessoas nessa faixa etária e até mais jovens. Então a lei é sempre dada mediante uma situação. A situação, ela motiva a criação de uma lei. Quando você faz isso, para onde você está indo? Você está imergindo no contexto histórico onde essa lei foi criada. Qual o contexto histórico? Ou seja, qual a situação histórica naquele momento que fez com que determinada lei surgisse? Depois da terceira pergunta, e aí a gente já começa a fazer o quê? Uma mudança. Porque a gente já entendeu o sentido original e já entendeu o porquê historicamente aquela lei foi dada. Agora a gente começa a pensar de uma forma mais teológica. E aí vem a terceira pergunta: qual o princípio teológico está por trás daquela lei? Com isso, você vai procurar um elemento que a gente pode chamar de valor permanente. Por quê? Porque quando a gente fala da teologia de um texto, a gente está já vendo o que Deus está fazendo, ou qual é a obra de Deus, ou qual o movimento de Deus ali. Quando a gente já pensa teologicamente num texto, a gente já entende que o que Deus está fazendo naquele cenário, ele pode fazer em outros cenários, de outras formas, com outros ambientes, em outro contexto histórico. Então, por exemplo, Deus ele está, em determinada situação, Deus está estabelecendo a sua justiça, o seu juízo. Então a gente vai entender que determinadas situações na história humana vão trazer o juízo de Deus. Não será exatamente essas situações que geraram isso, mas outras semelhantes poderão trazer o juízo. Tal lei, ela mostra a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus. Então você vai ver o quê? Você vai descobrindo que Deus ele é misericordioso, que Deus estabelece critérios de justiça, ou seja, você vai criando uma visão de Deus e um relacionamento com Deus. Então, esse é uma construção de valor permanente. Você já estabelece o valor permanente ao entender o que Deus, como Deus está agindo ou como Deus está se revelando. E aí a gente faz o quê? A gente faz uma ponte, a gente faz uma primeira aplicação em relação a Cristo, que foi assim que os reformadores fizeram. Quando você olha para a obra de Calvino, de Lutero, de Melanchthon, de todos os reformadores, principalmente João Calvino, que foi desse período o maior exegeta, tudo ele fazia toda a leitura e depois fazia a ponte para Cristo. Qualquer comentário de João Calvino que você lê, você vai ver essa perspectiva, que é uma perspectiva cristocêntrica. Então, como Cristo se relaciona com essa lei?
Ou seja, como Cristo lida, Cristo é o cumprimento daquilo. Por exemplo, quando você olha para a lei do Cordeiro, para o dia da expiação, você vai lá em Levítico 16, onde é estabelecido o dia da expiação, o Yom Kippur, onde um animal, um cordeiro, ele era sacrificado pelo pecado do sacerdote, pelo pecado de todo o povo, de toda a nação. Qual é a relação que Cristo tem com esse cordeiro e com essa lei? Aí você vai ver que o autor dos Hebreus diz que Cristo cumpre, ele é o cumprimento dessa lei, ok? Então, o que você vai perceber? Se essa lei existe um cumprimento de Cristo, ou se existe uma transformação. Porque essa lei, ela não exerce só um cumprimento. Ela se cumpre em Cristo, mas ela transforma a realidade. Porque a partir do sacrifício de Cristo, nós não precisamos anualmente entregar um sacrifício a Deus. O sacrifício de Cristo tem valor permanente, ou seja, ele remodelou, ele transformou a ordem dos sacrifícios a partir do seu próprio sacrifício. Então é muito importante a gente fazer essa leitura. Como Cristo se relaciona com determinada lei? E o último é como esse princípio pode ser aplicado hoje. Ou seja, como o princípio, guarde bem, não é a lei, é o princípio, é o ensino, é o que está por trás disso. Com isso a gente parte para aquilo que é uma aplicação contemporânea. Ou seja, como nós vamos trazer isso, o princípio, para a nossa própria vida, ok? Então, aqui a gente tem exatamente o caminho para que a gente possa estruturar e trabalhar o texto em questão, ok? Vamos pegar, por exemplo, Deuteronômio 25:4, onde diz assim: não atarás a boca do boi enquanto debulha. E aí vem a pergunta, qual é o sentido original? Qual é a lei aqui? Qual é o sentido original? Proteger o animal de uma exploração injusta. Não atarás a boca do boi enquanto ele debulha, ou seja, você não vai prender, amarrar a boca do boi enquanto ele está comendo. Então, proteger o animal de uma exploração injusta. Qual é o princípio que está por trás? Que quem trabalha deve usufruir dos frutos do seu trabalho. Qual é a aplicação que a gente pode ver sobre isso? O apóstolo Paulo, ele aplica esse texto aos ministros do Evangelho em 1 Coríntios capítulo 9. Qual é a aplicação atual disso? É exatamente da gente manter um padrão de justiça nas relações de trabalho, ou seja, aquele que trabalha é digno do seu salário. Se você explora um trabalhador, se você comete um tipo de exploração, se você comete algum tipo de abuso com um trabalhador, você está exatamente fazendo o quê? Quebrando um mandamento, você está trilhando um caminho de injustiça. Ou seja, você está tendo uma atitude de pecado e até mesmo, em alguns casos, dependendo da lei de um país, da Constituição de um país, um crime. Então, esse exemplo serviu para a gente ver como a gente pode trabalhar esse texto, ok? Então, nossa aula, ela se conclui aqui. Deus abençoe em Cristo e até o próximo encontro.